Quando a gente pensa na fisiologia do corpo, a partir dos 25, 30 anos de idade, nós começamos a perder a produção hormonal completa. Por quê? Nosso organismo gasta hormônios como fonte de energia, como fonte metabólica, como produtores, como secretores e, consequentemente, a produção vai ficando mais escassa e, se a gente não cuidar, vai atribuindo consequências para a nossa qualidade de vida. A queda de cabelo é muito comum em algumas deficiências hormonais, uma delas em relação aos hormônios tireoidianos. Um exemplo, quem tem hipotireoidismo tem muita queda de cabelo, como quem tem deficiências de hormônios sexuais, tanto femininos quanto masculinos, ou o excesso desses hormônios também podem gerar a queda de cabelo. Alguns medicamentos podem influenciar na nossa formação hormonal, como antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, corticoides, anti-inflamatórios, prejudicando da seguinte forma: geralmente pacientes em uso de antidepressivos ou ansiolíticos têm a queda da libido, aumento de peso, desânimo, indisposição, porque vai alterar a formação de alguns hormônios sexuais, como exemplo, a nossa testosterona. Por isso, temos que tomar cuidado com alguns certos diagnósticos para não interromper nossa formação orgânica e natural do nosso corpo. O DHA é um hormônio fundamental para o nosso corpo, ele é muito conhecido como hormônio anti-envelhecimento, porque ele é o responsável pela produção hormonal de hormônios sexuais como testosterona, estrogênio, progesterona. E quando a gente tem a falta desse hormônio, a gente cria deficiências desses hormônios sexuais, podendo gerar depressão, problemas cardiovasculares, problemas metabólicos como aumento do peso, baixa libido, pode prejudicar um pouco a nossa memória recente, muitas pessoas também podem ter tendências ao Alzheimer, dentre outros fatores que o DHA é super importante. Portanto, é importante sempre fazer a avaliação do DHA e dos hormônios sexuais, por ser um dos hormônios, na verdade, mais completos do nosso corpo. A serotonina é um hormônio essencial para nós. Ela é 90% produzido pelo nosso intestino e o comportamento dela seria a melhora do humor e do nosso bem-estar. Então, quando nós apresentamos algum distúrbio intestinal, como a disbiose intestinal, constipação, alterações tireoidianas, ou para aqueles pacientes ou pessoas que fazem uso de antidepressivos, a queda desse hormônio da serotonina, gerando sintomas depressivos como desânimo, indisposição e baixa autoestima, e o contrário, o excesso desse hormônio que vai gerar a irritabilidade, o nervosismo e alguns transtornos do humor. Existem vários métodos para ser feita a reposição hormonal, como a via oral, via injetável, via transdérmica e algumas formas via pellets, que eram aqueles adesivos colocados sobre a pele. Na minha visão, o método mais benéfico para a reposição hormonal seria o gel transdérmico, já que não tem a passagem através de fígado, não gera toxicidade, a corrente sanguínea acumula os hormônios e fazem a absorção de uma maneira muito mais rápida. A partir do momento que iniciamos uma terapia de reposição hormonal, temos sempre que dar continuidade a essa reposição mediante as necessidades do corpo. Um exemplo, numa reposição de um hormônio de testosterona. Caso eu faça a reposição e não veja os níveis desse hormônio, se estão ótimos, se já pode ser suspendido, e eu suspendo de uma vez, pode ser que ao longo do tempo desencadeie uma nova baixa desse hormônio e devemos repor novamente. Então, sempre que fizer uma reposição hormonal, dê uma constância nessa reposição, uma continuidade, para que essa reposição e a ascensão dos níveis hormonais seja sempre ascendente e nunca decrescente, para assim melhorar a sua qualidade de vida. Geralmente a reposição hormonal se dá com os próprios hormônios formados pelo nosso corpo, mas quem não necessita fazer a reposição hormonal ou quem deseja fazer a reposição de outras formas naturais que não sejam por hormônios, nós temos alguns ativos naturais que fazem
o papel dos hormônios, mas não faz a reposição do hormônio. Então nós temos a maca peruana, que é um estimulante, a Tribulus terrestris, que faz o papel da testosterona, nós temos na alimentação o soja, nós temos outras formas como o ginseng. Então são alguns ativos que se assemelham a alguns efeitos em benefício à reposição de alguns hormônios, mas não fazem a reposição. Toda mulher que faz uso de algum anticontraceptivo em relação a oral, injetável ou através de dispositivos intrauterinos, no caso de Mirena, vão ter deficiências hormonais durante o uso do anticoncepcional. Para aquelas pacientes jovens, eu sempre falo que após a pausa do anticoncepcional, a gente acaba deixando de lado o bloqueio dos hormônios. Então passam-se 3 meses, vai desbloqueando aos poucos, 6 meses vai saindo o efeito do anticoncepcional e naturalmente os hormônios vão se reerguendo, vão tendo a produção natural novamente. Quando a mulher atinge em torno de 40 a 45 anos, em uso de anticoncepcional ou dispositivo contínuo, depois da pausa desse anticoncepcional, geralmente os hormônios não voltam a ter a mesma formação e os mesmos níveis que seriam atingidos há alguns anos atrás. Então aí sim deve-se esperar a fazer o desbloqueio do eixo hormonal e aí sim iniciar a reposição hormonal, dependendo da necessidade de cada hormônio. Todas as doenças tireoidianas, a partir do momento diagnosticadas, elas não têm cura, mas elas têm melhora fazendo o tratamento. Primeiro, fazer o diagnóstico correto, se é um hipotireoidismo, se é um hipertireoidismo, se é um Hashimoto, se é um Graves, se tem nódulos, se tem inflamação. Mediante o diagnóstico, sempre fazer o tratamento mais adequado possível para se ter melhora, tanto nos sintomas do problema da tireoide, como na sua qualidade de vida.